Okay, all right, dear friends. I'm really enjoying my time in Brazil. Tudo bem, queridos amigos? Eu estou realmente aproveitando o meu período no Brasil. One of the things I really like about Brazil, Uma das coisas que eu realmente gosto no Brasil, Guaraná. Guaraná. This is really good. Isso é muito bom. We need this in the United States. A gente precisava disso lá nos Estados Unidos. Okay, now I want us to look at some of the criticisms that will come our way when we exercise discernment. Agora eu quero falar um pouco das críticas que você vai receber quando começar a exercer discernimento. When we exercise discernment and warn other people about false teachers, not everybody's going to like that. Quando você exerce discernimento contra os falsos mestres, poucas pessoas vão gostar disso. And so I want us to look at some of the common criticisms that people will bring, and then we will answer them biblically. Então eu quero adentrar agora as críticas mais comuns e como podemos respondê-las biblicamente. One of the most common criticisms is this: judge not. Uma das críticas mais comuns é essa: não julgueis. Judge not, lest ye be judged. Não julgueis para que não sejais julgados. This is one of the most often taken out of context passages in all of God's Word. Essa é uma das passagens mais tiradas fora de contexto de toda a Escritura. Jesus does indeed warn us not to judge. Jesus não estava aqui advertindo a não julgar. But the kind of judging against which Jesus warns is hypocritical judging. Mas o tipo de julgamento contra o qual Cristo advertia era o julgar de maneira hipócrita. Judging somebody for something that maybe we are really doing ourselves. Julgar alguém por alguma coisa que nós estamos fazendo. That is what he warns against. É isso que ele adverte. But the answer to this criticism Mas a resposta a essa crítica is that we are to judge safely within biblical parameters. é que nós devemos julgar sim, mas dentro dos parâmetros bíblicos. Dear friends, when it comes to matters of doctrine, Queridos, quando se trata do assunto doutrina, when it comes to matters of theology, quando se trata de teologia, we absolutely are to judge on these things nós devemos julgar com respeito a essas coisas. safely within biblical parameters. Seguramente dentro dos parâmetros bíblicos. And Jesus makes that very clear even in the same chapter, Matthew 7. Jesus deixa isso bem claro mesmo no mesmo capítulo, Mateus capítulo 7. Another criticism is that we shouldn't name names. Outra crítica que se recebe é que nós não deveríamos citar nomes enquanto julgamos. And some people say, well, it's one thing if you want to warn somebody about a false teaching, As pessoas falam, tudo bem se você quiser falar contra um falso ensino, but don't ever call somebody a false teacher by their name. mas não fique chamando as pessoas de falsos mestres pelo nome. Don't call somebody out as a false teacher publicly Não chame alguém de falso mestre publicamente, by their name. pelos seus nomes. That's not biblical. Isso não é bíblico. The answer is that in fact it is biblical. A resposta é que isso é, na verdade, bem bíblico. There is a biblical precedent for calling out false teachers by name. Existe um precedente bíblico para citar falsos profetas pelo seu nome. The Apostle Paul called out false teachers by name on several occasions. O apóstolo Paulo citou o nome de falsos mestres em diversas situações. And he did so quite publicly. E ele fez isso publicamente. So did the Apostle John, by the way. O apóstolo João também fez a mesma coisa. And so there is a biblical precedent for calling out false teachers by name. Então existe sim precedente e base bíblica para citar falsos profetas pelo nome. It is not something we should do lightly. Não é uma coisa que nós deveríamos fazer comumente. And we shouldn't call somebody out as a false teacher if they differ with us on a minor point. E claro que a gente não deve chamar ninguém de falso profeta ou falso mestre se ele difere da nossa teologia em um ponto que não seja essencial à fé cristã. For example, there's a number of things in the Bible that we can have different opinions on and still have fellowship in Christ. Por exemplo, existem um número imenso de coisas na Escritura que nós podemos ter diferenças, mas que elas não são elementares à fé cristã. Who wrote the book of Hebrews? Quem é o autor de Hebreus, por exemplo? When was the date of the Exodus? Quando Date of the Exodus? foi a data do Êxodo?
What's your eschatology? Qual é a sua escatologia ou visão escatológica? So these are not issues of salvation. Então isso não são assuntos de salvação, base de fé. There's room for different opinions on these things. Existe sim espaço para diferentes opiniões nesses aspectos menores, But not when it comes to the fundamental doctrines of Christianity. mas não quando se trata de pontos fundamentais à sã doutrina. The pre-existence of Jesus Christ, Por exemplo, a pré-existência de Cristo Jesus, that the Mormons and the Jehovah's Witnesses reject. que os mormons e testemunhos de Jeová rejeitam. The virgin birth, O nascimento virginal de Cristo, the sinless life, a vida sem pecado que ele exerceu, atonement of Christ on the cross, a expiação de Cristo naquela cruz, bodily resurrection, a ressurreição corpórea de Cristo, salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. salvação por graça mediante a fé. On these issues, we draw a deep line in the sand. Nesses assuntos a gente tem que demarcar sim território e marcar sim uma linha. And all of the individuals that we will be looking at in the remainder of our seminar. Remainder? The rest of the seminar? E todo o restante do seminário, Was that all of it? All of the individuals that we will be looking at e todos esses indivíduos que nós estaremos olhando throughout the seminar no decorrer do seminário, have been teaching jaw-dropping heresies for years. eles ensinaram falsas doutrinas por anos, Some of them for decades. alguns deles por décadas. They have been called on it. They have been called to repent, Eles foram chamados ao arrependimento, eles foram corrigidos por outros cristãos. and yet they refuse to do so. E ainda assim eles se recusaram a fazê-lo. And I'll have video clips in the seminar E eu mostrarei vídeos nesse seminário of all of these false teachers. de todos esses falsos mestres. And you will see and hear from yourself right out of their own mouth E vocês verão e ouvirão por si mesmos da própria boca deles as heresias que dizem, what they actually teach. o que na verdade eles ensinam. So there is a biblical precedent for calling out false teachers by name. Então existe sim precedente, base bíblica para chamar falsos mestres pelo seu nome. We must warn the flock about wolves in sheep's clothing. Nós devemos advertir o rebanho sobre falsos mestres, sobre lobos. Another criticism is that we should just follow Gamaliel's advice. No. Remember, skip that one. Outro conselho, outra crítica que muitas vezes eu recebo é que nós deveríamos ouvir o conselho de Gamaliel. Well, who is Gamaliel? E quem é esse Gamaliel? Gamaliel was a Pharisee, Gamaliel era um fariseu and he was Saul's instructor before Saul was converted and became known as Paul. e ele instruiu Paulo antes dele se converter. You might remember in Acts chapter 5, Peter and the apostles were in Jerusalem preaching the gospel. Você pode se lembrar que em Atos capítulo 5, Pedro e os apóstolos estavam pregando o evangelho. They had been warned not to preach in the name of Christ, Eles estavam ousados pregando a verdade de Cristo Jesus. but they had to obey God rather than man. Mas eles estavam sendo perseguidos por pregar o evangelho, mas preferiram adorar a Deus ao invés de agradar aos homens. So they continued to preach the gospel. Então, ousadamente continuaram a pregar o evangelho. They were arrested and thrown into prison. E por conta disso, eles foram presos e jogados na prisão. God then delivered them out of prison. E Deus os livrou da prisão. They continued to preach the gospel. E eles continuaram a pregar o evangelho. So they were causing quite a stir in Jerusalem. Então eles estavam fazendo muito barulho, causando muito distúrbio em Jerusalém. And so the Pharisees weren't real sure what to do about it. E os fariseus não tinham muita certeza do que fazer com aquele grupo. So they got together and they had a meeting to try to decide what are we going to do with these Christians. Então eles fizeram uma reunião para decidir o que fariam com aquele grupo de cristãos que estava se levantando. We read about this in Acts chapter 5. Nós lemos sobre isso em Atos capítulo 5. Okay, go ahead. Diz assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas,
acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens, porque, antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mãos a esses homens, e deixai-os, porque se esse conselho, esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Atos 5, 34 ao 39. So even though most people may not know to call it Gamaliel's advice, Embora muita gente não saiba como classificar isso que Gamaliel fez nessa passagem, they still have this general approach to questionable teachers. eles ainda têm essa abordagem questionável aos falsos mestres. They'll say, well, if these questionable teachers are not of God, Eles vão dizer, tá, se esses mestres questionáveis, polêmicos, não são de Deus, then they won't last. então eles não durarão. God will take care of them. Deus vai cuidar deles. They'll fade away. Eles vão desaparecer. But on the other hand, if they are of God, Mas, do outro lado, se eles realmente ensinarem algo vindo de Deus, then we should not oppose them. então nós não devemos nos opor a eles. Because in doing so, we would be found fighting against God Himself. Porque fazendo isso, nós estamos indo contra o próprio Deus. So let's just kind of have a hands-off approach. Então vamos dar as mãos com ele, vamos fazer parceria com eles. If they're not of God, they won't last. Se eles não são de Deus, não vão durar. But if they are of God, then we should not oppose them. Mas se são de Deus, nós não devemos nos opor a eles. Because we would be found fighting against God. Porque estaríamos lutando contra o próprio Deus. Now that sounds like reasonable advice, doesn't it? Agora, esse parece um conselho razoável, não? You could even say that sounds like spiritual advice. Parece até muito espiritual, um conselho muito bom. But Gamaliel's advice is bad advice. Mas o conselho de Gamaliel não é um bom conselho, é um mau conselho. For two big reasons. Por duas grandes razões. Number one, Gamaliel was not a believer. Primeira, Gamaliel não era um crente. So to follow the advice of Gamaliel is to follow the advice of a lost person. Então, seguir o conselho de Gamaliel é seguir o conselho de um ímpio. Generally not a real good idea to do when it comes to matters of spiritual importance. Geralmente não é uma coisa muito boa se fazer quando se trata de assuntos de ordem espiritual. And number two, Gamaliel's advice does not even pass the common sense test. E também, o conselho de Gamaliel também não passa no senso comum, ao teste do senso comum. Because false religions abound. Porque as falsas religiões crescem o tempo todo. If Gamaliel's advice was good advice, Se o conselho de Gamaliel fosse verdadeiramente bom, why do we still have Mormonism? porque ainda teria mormonismo hoje? Why do we still have Jehovah's Witnesses? Porque ainda teria testemunhas de Jeová? Why do we still have Buddhism, Porque ainda teria o budismo, Islam, Islã, Hinduism? hinduísmo? Name your favorite false religion. Vê aí uma religião falsa favorita. They've been around for hundreds, some of them for thousands of years. Elas estão por aí por séculos, talvez por milhares de anos. Clearly they're not of God, Claramente não são de Deus. and yet they're still here. E ainda assim estão aí. So Gamaliel's advice does not even pass the common sense test. Então, o conselho de Gamaliel nem sequer passa no teste do senso comum. Another criticism is this. Outra crítica é esta. When one of these prosperity preachers comes under criticism, this is almost always how they respond. Quando um desses falsos mestres ou profetas recebem crítica, é geralmente assim que eles respondem. Touch not my anointed. Não toquei no ungido de Deus. You've heard this one before, I guess. Parece que vocês já ouviram bastante isso. When you hear this, this is how you should respond. Quando você ouvir isso, é assim que você deve responder. Take not scripture out of context. Não tirem as escrituras do contexto.
Because that's what they're doing. Porque é isso que vocês estão fazendo. Touch not my anointed. Não toqueis no ungido de Deus. Is it biblical? É bíblico. Is it biblical? É bíblico. Okay. Well, it's biblical in the sense that it's in the Bible. Bem, é bíblico no sentido de que está na Escritura. But the question is what does it mean? Mas a pergunta é, o que isso significa? Let's look at it. Psalm chapter 105. Vamos dar uma olhada em Salmos, capítulo 105, 14 ao 15. He permitted no man to oppress them, referring to Israel. He reproved kings for their sakes. Touch not my anointed ones, and do my prophets no harm. Os versos dizem assim: Ele não permitiu a ninguém que os oprimisse, se referindo a Israel, e por amor deles repreendeu reis. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. So it is in the Bible. Então, está na Bíblia? But let's look at this in context. Está, mas vamos ver isso no seu contexto. The anointed ones refers to Israel's patriarchs and their descendants. Ungidos nessa passagem se refere aos patriarcas e aos seus descendentes, Not to today's modern preachers. não aos pregadores modernos de hoje. But here's the real important one. Mas aqui está a questão mais importante. The word touch O verbo, actually refers to doing physical harm. O verbo tocar se refere, na verdade, a causar dano físico a alguém, Not to speaking the truth. e não falar a verdade a alguém. You might remember that David had two opportunities to kill Saul. Você deve se lembrar bem que Davi teve duas grandes oportunidades de matar Saul. Remember that? Lembram? On one occasion, Saul was asleep, Em uma ocasião, Saul dormia, and on the other occasion, Saul was going to the bathroom, going to the restroom. e na Remember? outra ocasião, Saul estava usando o toalete. So nature had called. A natureza o chamou. So Saul was sitting there reading the newspaper or whatever he was doing. Então Saul estava lá, sentado, lendo o jornal, seja lá o que estava lendo. And David came up behind him, remember, and cut off a piece of Saul's garment. E Davi chegou por trás e cortou um pedaço da capa de Saul. And he held it and he said, I would not touch God's anointed. E aí foi que ele segurou e disse: Eu não vou tocar no ungido do Senhor. In other words, David was saying, I would not kill him. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Eu não vou matá-lo. So, touch refers to doing physical harm. Então, tocar quer dizer causar dano físico. So we may be calling into question a lot of different false teachings. Então, aí está a pergunta para vários pregadores da teologia da prosperidade And the false teachers who teach them. e os falsos pregadores que também os ensinam. But none of us is chasing Benny Hinn down the street with a baseball bat. Olha, ninguém aqui está caçando o Benny Hinn na rua com um taco de beisebol atrás dele. So we're not trying to do anybody any physical harm. Nós não queremos machucar ninguém. It's a good thing, by the way, Seria até bom em alguns casos. that Benny Hinn is living on this side of the cross, Seria interessante que Benny Hinn vivesse desse lado da cruz. because if Benny Hinn and Cindy Jacobs and all these others were living in Old Testament days, Porque se o Benny Hinn e Cindy Jacobs estivessem vivendo no Antigo Testamento, they would have been stoned a long time ago. eles já teriam sido apedrejados há muito tempo atrás. And by the way, E a propósito, okay, the next. There are 3 passages in the New Testament which refer to all Christians as anointed. existem 3 passagens no Novo Testamento que se referem a todos os cristãos como sendo ungidos. There are no super Christians E não existe nesse sentido super cristãos, with a super special anointing that the rest of us don't have. com aquela super unção especial que o resto de nós mortais não temos. But you see false teachers say these things about themselves. Mas você vê falsos mestres falando essas coisas sobre si mesmos. I'm anointed. Ah, eu sou ungido.
God talks to me. Deus fala pessoalmente comigo. I get dreams and visions. Eu tenho sonhos e visões. I'm really, really anointed. Eu sou realmente ungido. And these people claim to have a special anointing that the rest of us don't have. E essas pessoas dizem ter uma unção especial que o restante dos cristãos normais não tem. That is a sure sign of a false teacher. Isso é um claro sinal de um falso mestre. The Bible teaches that all Christians are anointed. Porque a Bíblia ensina que todos os cristãos são ungidos. If you are here tonight and you know Jesus Christ as Savior and Lord, Se você está aqui essa noite e conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, if you have been born again, se você nasceu de novo, guess what? adivinha só, You're anointed. você é ungido. And you have the same anointing as does every other Christian. E você tem a mesma unção que qualquer outro cristão também tem. You have the same access to the same God Você tem o mesmo acesso ao mesmo Deus, through the same Savior, através do mesmo Salvador. saved by the same gospel Você foi salvo através do mesmo Evangelho, as every other believer. assim como todo outro cristão. This division of Christians into classes, Essa divisão de cristãos em classes, the haves and the have-nots, daqueles que têm unção e dos que não têm. if you claim to get dreams and visions, you're one of the super Christians. Se você afirma ter visões e sonhos espirituais, você é um daqueles super cristãos. That is not biblical. Isso não é bíblico. As Christians, we are all anointed. Como cristãos, todos nós somos ungidos. We are all one in Christ. Todos somos um em Cristo Jesus. Another criticism is this. Outra crítica é essa. Well, you're just not very loving. Vocês não estão mostrando amor a essas pessoas. This seminar is not a loving seminar. Esse seminário Nuvem Sem Água não é um seminário amoroso. It's not loving to tell somebody that they're wrong. Porque não é amoroso dizer para uma outra pessoa que ela está errada. But the answer to this is that truth is love. E a resposta a isso é simplesmente que a verdade ela é amor. Let's imagine that we saw a blind man walking towards a 1,000-foot cliff. Vamos supor que você visse um cego indo em direção a um grande abismo. Who among us in here, if we saw this, would just sit back and say nothing? Quem de nós, vindo essa cena, se sentaria e não faria nada? We would just think to ourselves, well, I don't want to offend him. Será que a gente pensaria, eu não quero ofender ele, I might hurt his feelings if I tell him he's wrong. eu posso machucar os sentimentos dele se eu disser que ele está errado. That might hurt his self-esteem. Isso pode fazer com que ele adquira uma autoestima baixa. And who am I to judge? E quem sou eu para julgar? And so we just sit back and we say nothing. Então a gente senta e vê o cego indo rumo ao desfiladeiro. And we watch that man fall off the cliff and plummet to his death. E a gente vê aquele homem cair do penhasco e morrer. Would anybody in here do that? Alguém aqui se sentaria e ficaria omisso? Of course not. Claro que não. Every person in here would try to save that man. Toda pessoa presente aqui tentaria salvar aquele homem. We would be shouting at the tops of our lungs, A gente estaria gritando a plenos pulmões: "Sir, you are in great danger. Senhor, você está em grande perigo. You're going the wrong way. Você está indo para a direção errada. Turn around." Volte. And yet don't we do the very same thing, E ainda assim a gente não faz uma coisa tão básica. only far worse, E pelo contrário, faz pior, with far greater consequences, que tem uma consequência ainda pior do que esta. eternal consequences, Uma consequência que é eterna. when we see people going the wrong way spiritually Porque vemos pessoas indo para a direção errada espiritualmente falando. and we know the truth, E conhecemos a verdade, but we don't tell them. mas não fazemos nada. If you really want to hate someone, Se você quiser realmente odiar alguém, do that. faça isso. If you really want to love someone, Mas se você quiser amar alguém, you should love them enough to tell them the truth. você deveria amar o suficiente para dizer a verdade. That is the most loving thing we can do.
Essa é a coisa mais amorosa que você pode fazer. It is not up to us how the truth is received. Não cabe a nós saber como a verdade vai ser recebida, It is up to us to communicate it. mas é nossa obrigação comunicá-la. The truth can be offensive. A verdade pode ser sim ofensiva. The gospel itself is offensive to people. O evangelho por si mesmo é uma ofensa ao homem, But we don't have to be offensive when we communicate it. mas nós não precisamos ser ofensivos quando comunicamos o evangelho. There is a way to speak the truth. Há um modo bom para se falar a verdade. Paul tells us in Ephesians 4:15, Paulo nos diz isso em Efésios 4:15, we are to speak the truth in love, que devemos falar a verdade em amor, but speak it we must. mas nós devemos dizer, nós devemos falar. And sometimes members of our own family E às vezes até membros da nossa própria família are the hardest ones to speak the truth to. são os mais duros de falar a verdade, são os mais difíceis para a gente chegar e falar a verdade. Most often it's far easier to speak the truth to a stranger or even a friend. Vamos admitir que muitas vezes é mais fácil falar a verdade para um estranho ou para um amigo, But when it comes to members of our own family, that's really hard. mas quando se trata de pessoas da nossa família, isso se torna tão difícil. But if we truly love them, Mas se verdadeiramente os amamos, we should love them enough to tell them the truth. nós deveríamos amá-los o suficiente para dizer a verdade em amor. That is the most loving thing we can do. Essa é a coisa mais amorosa que você pode fazer. Another criticism is this. Outra crítica é esta. Well, maybe they're wrong on a few things, but aren't they sincere? Talvez eles estejam errados em alguns pontos, mas eles são tão sinceros. They seem so sincere. Eles parecem tão sinceros. Joel Osteen, he smiles all the time. Joel Osteen, ele está sempre sorrindo. And he seems so sincere. Ele parece tão sincero. The answer to that is this. A resposta para isso é essa. Sincerity is not the issue. Sinceridade não é a questão. Truth is the issue. A verdade é que é a questão. Dear friends, the men who flew airplanes into the World Trade Towers were sincere. Pessoal, aquele terrorista que invadiu o avião e explodiu as Torres Gêmeas, ele era sincero em sua fé, But they were sincerely wrong. mas eles eram sinceramente errados. And right now, as we speak, they are all too well aware of that. E a to where? They are well aware of that. Conscience. In other words, right now they're in hell and they know they were wrong. E agora esses terroristas, eles que explodiram as Torres Gêmeas, eles estão no inferno e sabem que estão errados. So sincerity is not the issue. Então sinceridade não é a questão, Truth is the issue. mas a verdade é a questão. I want to give you an idea of where we will be headed over the next few days. Eu quero dar a vocês uma ideia de onde a gente vai estar nos próximos dias. Tomorrow morning we will begin the first primary session. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre a primeira sessão propriamente dita. It's entitled Dangerous Doctrines. É intitulada Doutrinas Perigosas. Tomorrow morning we will be looking at the cultic origins of the Word of Faith movement Nós vamos olhar para as origens ocultistas do movimento Palavra de Fé and the standard doctrines that the prosperity preachers preach. e as doutrinas mais gerais que os pregadores da prosperidade ensinam. You will hear jaw-dropping heresies tomorrow. Você vai ouvir muita heresia amanhã. You'll see the video clips, these people right out of their own mouth, Você vai ouvir as heresias saindo da boca dessa própria gente, teaching unimaginable heresies. ensinando coisas terríveis, inimagináveis. Tomorrow you will see that the prosperity gospel is a different gospel. Amanhã você vai ouvir que a teologia da prosperidade é um evangelho diferente. That'll be tomorrow morning and tomorrow night. E amanhã será de manhã e à noite. And then Sunday, we'll have session 2. Então no domingo nós teremos uma sessão 2. That is entitled Mangled Manifestations. Que está intitulada de Manifestações Distorcidas. In this session, we'll be looking at some of the more dramatic things of the charismatic movement. Nessa sessão nós vamos olhar para uma das coisas mais dramáticas no movimento carismático.
We'll be talking about tongues. Nós falaremos sobre línguas estranhas. We'll go pretty in depth with the gift of tongues in this session. Nós vamos falar bastante sobre línguas estranhas nessa sessão. People who claim they've been to heaven. Vamos falar sobre aquelas pessoas que afirmam ter ido ao céu e voltaram. And they write books and make movies about their trip to heaven. E aí escrevem livros e fazem filmes sobre as suas viagens ao céu. We'll talk about being slain in the Spirit. Nós vamos falar sobre movimentos tais como cair no Espírito Santo. We'll talk about how God does and does not speak to us today. Nós vamos falar como Deus fala e como Deus não fala hoje. How can we know when God is speaking? Como nós podemos discernir que é Deus quem está falando? All of those things we will talk about on Sunday. Tudo isso nós vamos falar no domingo. And then the final session on Monday is entitled The Hurt of Healing. Então, a sessão final é o dano da cura, na segunda-feira. We'll be talking about physical healing. Vamos falar sobre cura física. Is it always God's will to be healed? É sempre da vontade de Deus curar alguém? If I'm not healed, is it because I don't have enough faith? Se eu não sou curado é porque eu não tenho fé suficiente? Isaiah 53, 4 and 5. Isaías 53, 4 e 5. By his stripes we are healed. Pelas suas pisaduras fomos sarados. What's that talking about? Do que está falando? We'll talk about all of those issues in the final session. Vamos ver o significado dessa passagem e outras questões na sessão final. So that concludes our time together tonight. Isso conclui o nosso tempo hoje juntos. I want to thank you so very much for coming, Quero agradecer vocês por terem vindo and I look forward to the remainder of our time together in the next few days. e estou ansioso pelo nosso tempo junto nos próximos dias.